Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e penais a carregar pesado fardo, e descanso eu vos darei, diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Jesus, manso e humilde de coração. Fazendo nosso coração semelhante ao vosso. Muito bem, sentados, vamos rezar uma Ave Maria, pedindo Nossa Senhora que nos ajude a ser santos e santas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida. Rogai por nós. Muito bem, neste final de semana nós celebramos uma grande solenidade. Solenidade é uma festa, é uma memória muito, muito, muito importante, que a igreja não pode deixar de rezar. Geralmente, dia de Todos os Santos é no dia 1º de novembro. Só que a igreja, para fazer com que tenha um maior número de fiéis, uma maior participação, ela joga sempre para o domingo, porque é o domingo que a igreja consegue concentrar muitas pessoas na igreja. Celebrar a solenidade de Todos os Santos é a gente fazer uma memória de homens e mulheres, seres humanos, pecadores, falhos, mas também pessoas que acertaram. É fazer memória dessas pessoas que tiveram a vida atraída por Deus e a partir deste encantamento tiveram a vida transformada, a vida mudada. Homens e mulheres que se esforçaram para ter uma vida parecida com a vida de Jesus. Homens e mulheres que viveram em uma realidade concreta, como nós, mas que se esforçaram, que se empenharam para ter um coração parecido com o coração de Jesus. Santo não é aquele que não teve pecado.
Santo não é aquela pessoa que nunca pecou na vida, somente Nossa Senhora e Jesus Cristo não pecaram. Os outros santos tiveram um momento ou outro o deslize, as falhas, os pecados. Ser santo é configurar a vida em Deus. Ser santo é se empenhar para ter uma vida de acordo com a vontade do Senhor. E na primeira leitura, São João, ele nos dá uma mensagem importantíssima. Na primeira leitura do livro do Apocalipse, São João fala que teve um número de eleitos, aqueles que foram marcados, chamados para serem santos. E o número, 144 mil. Se a gente for colocar na balança, já existiram bem mais de 144 mil pessoas mais justas, mais santas do que nós. Mas é um número simbólico. São João, lá no livro do Apocalipse, ele sempre se utiliza de uma mensagem simbólica, sobretudo por números. Se a gente lembrar, por exemplo, São João fala que o número da besta era 666. Na Sagrada Escritura, existe uma palavra interessante chamada gematria. Gematria significa que uma mensagem bíblica, ela quer ser dada a partir de um número. E hoje também nós temos um número. Vamos lá. No Antigo Testamento, é interessante a gente entender, para a gente entender o que São João quis dizer com esse número. No Antigo Testamento, nós tivemos um homem chamado Israel, Jacó. E ele teve 12 filhos. Os 12 filhos, ele deu um pedacinho da terra para cada filho. E os 12 filhos de Israel, de Jacó, eles simbolizam todo o povo do Antigo Testamento. As tribos de Israel, o povo do Antigo Testamento, é simbolizado pelo número 12, porque seria as 12 tribos de Israel. No Novo Testamento, Jesus, ele chama quantos apóstolos? Ele chama 12 apóstolos. 12 apóstolos seria todos os povos que nasceram, que vieram depois de Jesus. 12 no Antigo Testamento, 12 no Novo Testamento. 12 vezes 12, 144. 144 vezes 1000, 144 mil. 1000 significa um número tão grande, significa algo tão grande que eu não consigo mensurar. Por isso que São João utiliza também dessa linguagem. O que é que quer dizer para nós este número? 144 mil significa que tanto o povo do Antigo Testamento, como o povo do Novo Testamento, os batizados, o Padre Tiago, vocês aqui reunidos, todos os povos são chamados a viver a santidade. Todos os povos são convidados a configurar a sua vida em uma vida que se pareça com a vida de Deus. Todos os povos são chamados a viver o exemplo de Jesus Cristo em todos os âmbitos da vida. O Padre Tiago, sendo padre, ele é convidado a ser santo sendo padre. Você que casou na igreja, tem uma família, você também é convidado a ser santo no casamento. Você que namora, também é convidado a ser santo na vida de namoro. A ter uma vida, a ter um namoro, a ter uma família, a viver a vida de padre de acordo com a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Configurar a nossa vida, configurar o nosso coração ao coração de Jesus Cristo. É praticar a palavra de Deus, é praticar a sua vontade em todos os lugares que a gente estiver. Lá no seu trabalho, você também é convidado a ser santo, a fazer a vontade de Deus lá no trabalho. Lá na sociedade, lá no trânsito, em todos os lugares que a gente passar, somos convidados a fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é ser santo, é buscar a santidade, é fazer com que a vontade e o pedido de Deus sejam concretizados aqui na terra. Na segunda leitura, São João também continua reforçando para nós que a santidade é um presente que Deus nos oferece. É um presente que Deus nos dá, participar da vida junto dele. Quando a gente recebe um presente, o que é que a gente faz? A gente joga ele fora? Sim ou não? Não, nós não jogamos o presente fora.
Nós deixamos ele de qualquer jeito? Não. Eu tenho um relógio que eu ganhei há muitos anos, ou melhor, tem uma aliança que meu avô me deu, um presente. Eu sempre tenho o maior cuidado com ela, guardo ela, limpo e tudo mais. Então, quando nós recebemos um presente, nós temos o maior cuidado. Se a gente vive a nossa vida de qualquer jeito, se o padre Tiago vive a vida dele de qualquer jeito, se você que casou vive a vida de qualquer jeito, se você que namora vive a vida de qualquer jeito, se você que é solteiro, separado, viúvo, não interessa a condição que você está ocupando. Se nós vivemos a nossa vida de qualquer jeito, nós estamos pegando o presente e estamos jogando fora. Se nós não buscamos viver a vontade de Deus, nós estamos pegando este grande presente, essa grande dádiva que Deus nos deu e estamos jogando fora. Viver a vida de qualquer forma, isto não agrada o coração do Senhor. Por isso que nós somos convidados a viver a santidade. Você pode estar se perguntando, olha padre, como eu faço para viver a santidade? Como eu faço para ser santo? O Evangelho hoje nos mostrou, nos apontou os caminhos para ser santo. O Evangelho fala para nós o seguinte, olha, isso é muito importante, meu povo. Santos são os pobres em espírito. Santos são os pobres em espírito. O que quer dizer pobre em espírito? Pobre em espírito são todas aquelas pessoas que se esforçam para superar a vaidade, para superar a ambição. E como nós temos hoje no mundo pessoas vaidosas, pessoas que querem sobressair sobre as outras, pessoas prepotentes, pessoas que se acham melhores do que os outros. E como também hoje a ambição, ela é algo terrível para o mundo. Ser santo é superar a vaidade. Ser santo é superar a prepotência. Ser santo é superar as ambições que nos afastam do caminho de Deus. Depois fala para nós o seguinte, santos são os aflitos. A aflição é algo que nos tira a paz. Vira e mexe, um ou outro, o padre, vocês também, nos encontramos na aflição. Algo que nos tira a paz, que nos tira a tranquilidade. Santos são os aflitos, são todas aquelas pessoas que têm a capacidade de sentir a dor dos irmãos e das irmãs. E como nós tivemos santos que tiveram esta capacidade. Santos são os mansos. E aqui nós não podemos confundir as palavras. Manso não é uma pessoa boba, né? Geralmente a gente fala que a pessoa é muito mansa, é muito boba, é muito besta. Manso não é pessoa boba. Manso são todas aquelas pessoas que têm um coração bom, que se esforçam para ter o coração bom, para viver aquilo que é correto, para viver a palavra de Deus. E como nós temos hoje pessoas que não têm um coração bom. Não apenas não têm um coração bom, mas também não se esforçam para ter um coração bom. Santos são aquelas pessoas que têm um coração bom. Depois fala para nós o Evangelho. Santos são os que têm fome e sede de justiça. Ou seja, aquelas pessoas que vivem uma vida honesta. Aquelas pessoas que vivem uma vida íntegra, aquelas pessoas que se esforçam para viver uma vida justa. Eis também os santos. E fala para nós também o Evangelho. Santos são aquelas pessoas misericordiosas. Misericórdia significa colocar o coração na ferida do outro, assim como Deus faz com todos nós. Santos são as pessoas que têm a capacidade de colocar o coração nas feridas, nos sofrimentos das pessoas. E fala para nós também, santos são os promotores da paz. Aquelas pessoas que se esforçam para viver o bem, para fazer aquilo que é correto. Aquelas pessoas que vivem uma vida, que gastam a vida, que gastam as energias fazendo o bem. Os promotores da paz. Muitas pessoas utilizam-se da sua vida, daquilo de bom que tem, da energia, da vitalidade para fazer o mal, para praticar aquilo que é contrário à paz. Santos são os promotores da paz. Tudo isso que eu falei, eu acredito que vocês conhecem uma ou outra pessoa com essas características,
que são misericordiosas, que são pobres em espírito, que são aflitas, aquelas pessoas que promovem a paz. Eis os exemplos dos santos hoje na nossa vida, na nossa realidade. Santos não são aquelas pessoas que não têm pecado. Santos são aquelas pessoas que, mesmo podendo cair, se esforçam para viver a pobreza em espírito, a aflição com os outros, a mansidão de coração, que lutam por um mundo melhor, os misericordiosos e também os promotores da paz. Meu povo, eu finalizo a nossa reflexão falando algo interessante para nós. Católico não adora santo. Católico não adora imagem. Quando a gente olha a imagem de São Miguel, quando a gente olha para a imagem de Nossa Senhora Aparecida, quando a gente olha, por exemplo, outras imagens de santos que nós conhecemos, nós conseguimos entender que eles tiveram muitas virtudes, que eles tiveram bons exemplos, que a partir da realidade humana, da sua miséria, eles conseguiram alcançar o céu. Eles se esforçaram para ter uma vida parecida com a vida de Jesus. Eles se esforçaram para viver a palavra de Deus. Tivemos santos casados, tivemos santos padres, tivemos santos papas, tivemos santos crianças, santos jovens. Todos nós somos convidados a olhar para eles, para os exemplos que eles deixaram e também viver uma vida parecida com a vida de Deus. Ser santo é se esforçar para ter o coração semelhante ao de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei do nosso coração semelhante ao vosso. podemos ficar sentados novamente, que nós